tema que estamos abordando ao longo desses 7 dias. Chegamos ao nosso 4º tema e vamos aprender agora sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Esse é um tema que me atrai muito, porque é muito belo ver como que o Espírito Santo operou no ministério de Jesus. Em todos os momentos da vida dele, mais que no ministério, desde a manjedoura até o Calvário, e após o Calvário, como nós veremos hoje. Antes, porém, de avançarmos em nosso estudo, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Somos aconselhados a nunca abrir a Bíblia Sagrada para estudá-la sem antes fazer uma oração. Por isso, vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor para o estudo que agora teremos. Assim como você está mesmo, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celeste, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de estarmos em circunstâncias tão favoráveis aqui neste catre, aonde temos a chance de descansar, de nos recrear, mas sobretudo também oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que continue conosco nesta manhã e agora nos abençoe no tema que agora vamos estudar, que ao abrirmos a Bíblia, o Teu Espírito abra nossa mente e coração, a compreensão e a aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. No grande plano da salvação, chegaria o momento em que o Messias, cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento, deveria se manifestar. Apenas recapitular brevemente. Adão e Eva desobedeceram uma clara orientação divina. Deus disse para eles lá no Éden: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos de quê? Uma árvore. Como ela se chamava? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não comam. Adão e Eva desobedeceram a clara ordem divina, comeram do fruto proibido, e como Deus disse que se eles comessem eles morreriam, agora a humanidade estava fadada à morte. Mas como diz João 3,16, Deus tanto amou o mundo que Ele deu seu Filho, e Cristo foi dado para resolver o problema do pecado. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos: aonde abundou o pecado, o que mais aconteceu? Superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus foi manifesta já no Jardim do Éden. E em Gênesis 3,15, você tem a primeira promessa do Evangelho. Quando Deus diz assim: eu vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Vocês serão inimigas. Essa inimizade tem a ver com a vinda do Messias. Porque quando Cristo viesse, Ele viria para mudar o nosso coração e para nos ajudar a vencer o maligno. Então não se esqueça, Adão e Eva foram criados semelhantes a Deus. Por causa do pecado, ficaram iguais à serpente. Mas o Messias viria para restaurar no homem a imagem perdida. Isto é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a restauração no homem da imagem divina que se perdeu. Então, em algum momento, o Messias viria, aquele primeiro cordeiro que morreu no Éden, para vestir Adão e Eva com peles de animais, já apontava para o Messias. Na era patriarcal, havia sempre sacrifícios em altares, até que chegamos em Moisés, um santuário foi construído, e o santuário tornou-se agora o Evangelho em símbolos. Todos os animais que morriam no santuário apontavam para Cristo. O sacerdote apontava para Cristo, o sumo sacerdote apontava para Cristo, os móveis apontavam para Cristo, tudo apontava para a vinda do Messias. E quando chegou o tempo certo, o Espírito Santo começou a sua obra para que Jesus viesse ao mundo. E a primeira participação foi na encarnação de Jesus. O Evangelho diz assim: respondeu-lhe o anjo está dizendo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: o Espírito Santo vai te envolver e você vai dar a luz ao Messias. Como que é isso? Não dá para explicar. Como que um Deus infinito, eterno em poder, onisciente, onipresente, onipotente, agora vai nascer de uma virgem? Não dá para entender. É um mistério. Mas foi o Espírito Santo quem gerou em Maria o Filho de Deus. José, filho de Davi, disse o anjo Gabriel para o José agora: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o responsável pela encarnação de Cristo. E eu volto mais uma pergunta que eu já fiz várias vezes aqui: alguém menos que Deus poderia gerar Deus numa virgem? Impossível. É por isso que Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus e gerou em Maria o menino Jesus. E Cristo foi gerado 9 meses, como eu e você. E Cristo nasceu um dia como nós nascemos. E quando Ele nasceu, Ele não tinha consciência da sua messianidade. Ele era como nós. Se eu perguntar a você quais são as suas memórias mais antigas, elas se remontam a que idade? Diga para mim, que idade? 5 anos? 4 anos? 6 anos? 3? As minhas memórias mais antigas também remontam a 3 anos de idade. Nós morávamos num bairro lá em Cariacica, chamado Campo Grande. Meus pais, minha família mudou-se de Minas Gerais para Vitória. Disso eu não lembro, mas eu tenho lembranças, pequenos flashes de uma casa que foi alugada, e para chegar nessa casa tinha que passar num corredor, e nesse corredor tinha uma cerca, e do outro lado da cerca tinha um cachorro, e toda vez que eu passava o cachorro tentava me morder. Essas são minhas lembranças mais antigas. Eu tinha uns 3 anos de idade, mas eu não sabia quem eu era com 3 anos de idade. A consciência da nossa identidade, ela vai se formando, mas ela chega aí, quem sabe, com 5, 6, 7, 8, você se descobre a Maria, o José, no mundo dos homens. Com Cristo passou-se isso. Mas desde cedo Maria ensinou para ele, como uma educadora tremenda que foi, tudo da Bíblia. E aos 12 anos ele discutia com os doutores em teologia. E foi aos 12 anos, pela primeira vez, ao presenciar o sacrifício pascal, que Cristo entendeu que aquele cordeiro pascal que morria lá em Jerusalém apontava para ele. Ele era o cordeiro das profecias. E esse garoto, após entender isso com 12 anos, ele nunca desistiu de sua missão, nunca voltou atrás. E deixou bem claro isso para os pais, ao dizer para eles, depois que os pais o reencontram: vocês não sabiam que convinha cuidar dos negócios de meu pai? Foi ali, pela primeira vez, que o menino Jesus teve consciência de quem ele era. E ele viera ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Obra do Espírito Santo. Mas essa criança, quando nasceu, primeiro filho de Maria, como mandava a lei levítica, foi levado ao templo para ser dedicado. A igreja adventista não batiza crianças, porque batismo de crianças recém-nascidas não é bíblico. O que a igreja adventista faz, baseado no exemplo de Cristo, é dedicar crianças. E isso nós fazemos. Nós pais dedicamos nossos filhos ao Senhor, numa cerimônia bonita na igreja. E então, José e Maria levaram Jesus para dedicarem o menino. E olha o que diz o evangelista Lucas: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel. Isso quer dizer a vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Perceba, Simão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi o responsável pela dedicação de Jesus. O texto continua: revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, escuta, ele era cheio do Espírito, e o Espírito disse para Simeão: vá para o templo. Mas Simeão era sacerdote, não era dia dele oficiar, ele não tinha que estar lá, mas o Espírito disse para ele: vá para o templo. E ele foi, porque o Espírito Santo mandou que ele fosse. Ele foi para o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara, o que ele disse? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O menino que ele segurava nos braços era o Messias prometido. O Espírito Santo revelou para ele, e então ele faz esta linda oração: o teu servo pode morrer, pode despedir o teu servo agora, porque eu vi a tua promessa, eu vi o Messias, eu vi a tua salvação. Então o Espírito Santo não só esteve envolvido como responsável para que Jesus fosse gerado em Maria, mas o Espírito esteve com Simeão quando os pais o levaram para o consagrarem ao Senhor. Esse menino cresceu e chegou a hora dele começar o seu ministério. Mas lá no profeta Isaías, capítulos 40 a 44, falavam da obra de um precursor. Antes que o Messias surgisse, Deus enviaria alguém, um profeta, para preparar o caminho. Isaías 40, 41, 42 e 43 falam da obra de João Batista, o precursor de Jesus. Mas olha como o Espírito Santo estava preparando todo o terreno para o ministério de Cristo. Isaías 43 diz: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. E agora, Mateus, repercutindo as palavras de Isaías, declara: porque este é o anúncio pelo profeta Isaías que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Mateus aplica a promessa de Isaías ao pregador João Batista. E João Batista chega para preparar o caminho. E diz o texto, Lucas 1,15: pois ele será grande diante do Senhor. Aqui o anjo está dizendo para Isabel, mãe de João Batista. Quem vai preparar o caminho do Messias? João Batista. Um anjo vem e diz para a mãe dele: olha, o teu filho, que nasceu agora, ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não deve beber vinho e nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo. Leia o resto. Leia. Eu sou inconformado com esse texto. É difícil aceitar esse texto para mim. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde quando? Você é assim? João Batista escolheu ser cheio do Espírito desde o ventre? Sim ou não? Claro que não. Era uma criança, estava no ventre, não pensava, não tomava decisões, mas era cheio do Espírito Santo. E eu fico pensando, por que esse garoto, sendo gerado ainda, já era cheio do Espírito Santo? Não parece que Deus privilegia algumas pessoas na Bíblia? Você não tem essa percepção? Que Deus dá certos privilégios para algumas pessoas na Bíblia? João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre. E esse texto me inquietava muito, até que um dia, eu estudando mais a fundo o assunto, eu me deparei com outro texto, que é esse aqui.
Zacarias, seu pai, pai de quem? João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou. Antes que João fosse gerado, quem já era cheio do Espírito Santo? O pai dele. Você entende porque o filho já tinha o Espírito Santo desde o ventre materno? Porque o pai dele era cheio do Espírito Santo. Isso ensina uma lição para nós pais. Se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas cheias do Espírito Santo, primeiro, temos que ser nós. Agora, se o Espírito Santo é um desconhecido para você, ele também o será para seus filhos. Há uma carga espiritual passada de pai para filho. Assim como há uma carga genética, há uma carga espiritual. A consagração desse homem a Deus, o fato dele ser cheio do Espírito, permitiu que ele fosse pai do precursor do Messias, que desde o ventre materno já era cheio do Espírito. Extraordinário. E então João Batista anunciou que o Messias viria e finalmente chegou o dia em que os primos se encontraram. Eles eram primos. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E João estava batizando lá no Jordão, e agora vem Jesus até João e diz assim: olha, eu vim aqui para que você me batize. João relutou por um instante, Jesus explicou, ele aceitou, então João batizou Jesus. E Mateus 3,16 diz que batizado Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então o Espírito Santo esteve presente no batismo de Cristo e ungiu a Cristo para começar o seu ministério terrestre, que só duraria 3 anos e meio. Batizado Jesus, o Espírito Santo faz o quê? Leva Jesus para o deserto para que ele fosse tentado por Satanás. O Evangelho é claro, olha o que diz Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado por quem? Aonde? Quem é que levou Jesus para o deserto? Para ser o quê? Quem é que tem o controle da vida de Cristo? É o Espírito. O Espírito ungiu Jesus para ser batizado. Agora o Espírito pega esse Cristo e diz: vamos para o deserto. E vai lá para o deserto para você ser tentado. E lá Jesus ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, depois de 40 dias sendo tentado, ele volta para Galileia e começa o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério, o que declara o profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Esta é uma profecia messiânica. Pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías havia prometido. Então, quando Cristo começa o seu ministério, lá em Lucas 4, ele diz que Jesus foi para a sinagoga e Jesus diz que estas palavras, ele lê estas palavras na sinagoga e depois diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpriu, porque o Espírito está sobre mim para que eu pregue às nações. Tanto é que os judeus tentaram matar a Cristo já desde esse momento, mas ele disse que essa profecia se cumpre quando ele começa o seu ministério. O ministério termina com a cruz. 3 anos e meio depois, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado e ele mesmo agora precisava ressuscitar. Quem é que ressuscitou Jesus? Primeiro, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os homens. De acordo com esse texto,
Quem é que ressuscitou Jesus? Quem, irmãos? Foi o Pai. O Pai ressuscitou Jesus. Segundo texto, João 10, 17 e 18. Palavras de Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Quem é que ressuscitou Cristo? Ele próprio. Eu tenho o poder de dar a vida e tornar a reavê-la. Ele disse em outro momento: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele falava com relação ao seu corpo. Então Cristo se ressuscitou. E o que diz Paulo em Romanos 8:11? Se habita em vós o quê? O Espírito daquele que fez o quê? Quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito de Deus. Esses 3 textos provam que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, pelo Espírito, e Ele mesmo se ressuscitou. A Trindade esteve envolvida na ressurreição. Então o Espírito Santo participou da ressurreição de Jesus Cristo. Mas não acabou aí. Cristo ressuscita no domingo, fica 40 dias com os apóstolos, depois ele vai definitivo para o céu, e antes de ir para o céu, ele promete enviar o Espírito, e agora João vem e diz assim: isto ele disse, Jesus, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda, o quê? Glorificado. Você entende esse texto? De João 7,39? O que o evangelista está dizendo? Eu vou explicar. Cristo foi assunto aos céus depois de 40 dias de ressuscitado. E ele disse então para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto recebais o poder de Deus. E eles se esconderam num cenáculo, e lá eles ficaram 10 dias em oração. 40 dias mais 10 dias, 50 dias. 50 dias era o período de tempo que separava a festa das primícias, que apontava para a ressurreição de Cristo, da festa do Pentecostes. Por isso a palavra Pentecostes. Penta, 50, Costes, Páscoa. Pentecostes quer dizer 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa, os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo. Agora estamos em Atos 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, apareceram línguas de fogo e foram distribuídas entre eles. E o Espírito Santo repousou sobre os apóstolos. O que é que representa a dádiva do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Significa que no dia de Pentecostes, que era domingo, Jesus ressuscitou num domingo, 50 dias depois cai num domingo, os eventos do Pentecostes aconteceram num domingo, e este domingo, o Espírito Santo está batizando os discípulos, porque lá no céu, no santuário celestial, Cristo está sendo o quê? Entronizado, ungido. Para quê? Para o seu ministério. Assim como na terra havia um santuário e um sacerdote, Jesus em algum momento seria sacerdote no céu. E quando é que ele começa o seu ministério sacerdotal no céu? No dia de Pentecostes. Olha o que diz João. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
O que quer dizer, quando ele for glorificado, o Espírito será dado. E quando é que ele foi glorificado? Quando o Espírito ungiu a Cristo como sacerdote no santuário celestial. Estamos falando do dia de Pentecostes do ano 31 da era cristã. Aí começou Cristo, o seu ministério sacerdotal no céu. Em algum momento, ele seria sumo sacerdote. E quando isso aconteceu? De acordo com as profecias de Daniel 8 e 9, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs. Então tem a profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs, e elas apontam para o dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Dois eventos, um no céu e um na terra. No céu, Jesus passa para o segundo compartimento do santuário. Ele deixa de ser sacerdote apenas e começa agora o ministério sumo sacerdotal. Exatamente na terça-feira, 22 de outubro de 1844. Ele vai para o Santíssimo e agora ele começa o ministério sumo sacerdotal. Havia atuado até então apenas como sacerdote. Agora ele atua como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele começa o juízo. Porque era isso que fazia o sumo sacerdote em Israel. É por isso que nós dizemos que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Aí começou o período da sétima e última igreja do Apocalipse, Laodiceia. Como a palavra já quer dizer, Laodiceia, povo julgado ou povo do juízo. O juízo começou. Quem é que coordenou todo esse ministério de Cristo? O Espírito Santo. Em cada momento o Espírito Santo esteve presente. Então Jesus torna-se então sumo sacerdote no santuário celestial, foi ungido para sacerdote em 1844 para sumo sacerdote. Conclusão: somente quando nutrimos pensamentos verdadeiros sobre o Espírito Santo, poderemos render nosso amor, reverência e confiança. E é maravilhoso ver como o ministério de Cristo, ou toda a sua vida, esteve dependente do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que atuou na vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte e entronização, ele também deseja atuar em nossa vida. Tudo que o Espírito fez por Cristo, ele deseja fazer por cada ser humano. É por isso que eu disse já uma vez aqui, o Espírito Santo começou a atuar em nossa vida no dia que nós nascemos. Alguém pode dizer, eu me converti porque o Espírito Santo atuou no meu coração no ano passado. Não, o Espírito atuou no seu coração desde o dia em que você nasceu. E todos nós que estamos aqui nesse auditório, só temos dois destinos. Quais são eles? Salvação ou perdição? Tem um terceiro destino? Não. Todos nós que estamos aqui, desde o mais idoso até a criança mais novinha, só temos dois destinos. Ou um dia você vai estar no céu com Jesus, ou você vai ser queimado pelo fogo, de acordo com Apocalipse 20. Tem outro destino? Não. Pastor, e como é que eu faço então para estar no céu e não ser queimado, destruído pelo fogo? É simples. É permitir que o Espírito Santo transforme diariamente a sua vida. É permitir que o Deus Espírito Santo entre no seu coração. Eu contei ontem para vocês a história daquele homem que se dizia um ateu. Ele não acredita em Deus. E você de fato não pode acreditar em Deus até que o Espírito Santo faça obra no seu coração. Agora, o Espírito não atua forçando ninguém. Ele só atua se você desejar. O Espírito só age se você permitir. Deus é tão bom e é amor que Ele nunca forçará ninguém a nada. E é por isso que Ele aceita
você dizer ser ateu, você ser um agnóstico, você não crer em nada. Ele respeita isso. Agora, o que tem que ficar claro pelo ensino da palavra é que cada ação levará a uma consequência. Cada decisão nos leva a uma consequência. É por isso que a gente está convidando você aqui a conhecer mais do Espírito e tomar suas decisões. Para mostrar para vocês como que o Espírito trabalha em nossos dias, atuando nos corações, eu queria terminar só com essa história. Aqui está uma de nossas igrejas adventistas, aqui da Associação Catarinense. É a igreja do Jardim Eldorado. Ela fica aqui em Palhoça, dentro da nossa associação. Em frente a esta igreja, mora um casal. E esse casal nunca pisou na igreja adventista. Aí um primo deles, ex-adventista, foi até lá na casa deles e os convidou para visitar a igreja. E fez isso várias vezes. E disse: olha, vocês moram em frente à igreja. Vamos lá visitar a igreja. Ele também estava fora, ele é ex-adventista. Mas ele convidava as pessoas para ir à igreja. E um dia esse senhor que mora em frente à igreja, chamado Ronaldo, disse assim para o seu primo: eu vou entrar nessa igreja o dia que o pastor Arilton vinha pregar aqui. Ele estava assistindo a Novo Tempo. Ele gostava do programa que eu apresentava. E ele disse: o dia que o pastor Arilton vier pregar aqui, eu vou na igreja. Isso foi ano passado. Melhor, isso foi ano retrasado. E eu jamais imaginava que eu estaria aqui em Santa Catarina no ano passado. Até que a associação fez o convite e em fevereiro eu vim de mudança. No dia 2 de abril me convidaram para pregar nessa igreja. E eu fui lá pregar. Aí esse primo, ex-adventista, ficou sabendo que eu iria pregar na igreja. Foi na casa do seu primo, em frente à igreja, e disse: olha, você não disse que iria na igreja quando o pastor Arilton viesse? Pois ele vai pregar sábado que vem na igreja. Então vamos lá. Ele disse: eu vou. E ele foi. Naquele sábado eu preguei, o conheci. Em seguida comecei um evangelismo em Palhoça, na nossa escola adventista. Ele e sua esposa foram convidados. Eles assistiram 12 domingos estudando ali o livro do profeta Daniel. E como resultado desses estudos, aqui está a decisão da família. Aqui você tem, de camisa verde, o ex-adventista, que convidou o de camisa vermelha e a sua esposa. Aqui está o pastor, que era o pastor do distrito lá, Jardim Adorado, pastor Edley. E então, nós já batizamos o ex-adventista, a sua esposa e seu pai. Já foram batizados. E agora o Ronaldo e a Cláudia estão com a ficha pronta para serem batizados. Às vezes, quando eu lembro dessa história, eu fico me perguntando: será que Deus me trouxe a Santa Catarina só por causa desse homem? Que falou assim: o dia que o pastor Arilton vier aqui, eu vou na igreja. E no dia 2 de abril eu estava nessa igreja. Quando ele disse isso para o primo dele, eu jamais sonhava em vir para o estado de Santa Catarina. Eu nem sabia que existia uma igreja em Jardim Eldorado. Mas eu entendo que é assim que Deus trabalha. Deus, o Espírito Santo de Deus, não trabalha só com multidões. Ele trabalha com indivíduos, com pessoas. E pode ser que você está aqui nesse acampamento, tenha ouvido algumas coisas sobre a Bíblia, que tem levado você a pensar, que tem levado você à reflexão. Todas as vezes que você for levado à reflexão, que você for levado a pensar, ou se de alguma forma o Espírito Santo está falando com você, é isso que está acontecendo. Porque o Espírito fala com todos nós. E o que o Espírito fala?
Ele tenta te mostrar qual é o caminho certo, em que direção você deve seguir. Ele procura te convencer das decisões que você precisa tomar para que a sua salvação seja assegurada. Porque finalmente nós só temos dois destinos: salvação ou perdição. E quem é que faz a escolha? É você. Ninguém vai para o céu empurrado. Só vai para o céu quem quer. Se você não quiser, fica tranquilo. Você não vai. Se você não quer o céu, fica tranquilo. Você não vai. Porque só vai quem quer. Talvez você olhe para nós e diga assim: esse povo adventista é doido. Tem um acampamento na beira de uma praia, um sol desse lá fora, e todo mundo aqui dentro desse auditório. Não podia estar na praia curtindo? Podia. Qualquer um de nós, se quisesse, podia. Mas sabe por que a gente não vai? Porque hoje é sábado. É o 4º mandamento da lei do Senhor. A gente respeita a lei de Deus. Esse povo falou agora há pouco sobre dízimo. Além de dízimo, tem uma tal de oferta. Eu vou separar 10% e dar para a igreja. Ainda tem que dar um tal de oferta. Eu vou fazer isso, mas nunca eu vou fazer isso. Esse povo é louco. Está dando para o pastor. Não, nós não somos loucos. Nós somos fiéis à Bíblia. E na igreja adventista, e isso eu falo com propriedade porque eu conheço, você não dá dízimo para o pastor. Aí fora até acontece. O pastor que é dono da igreja pega o dízimo e faz o que quiser. Na igreja adventista não. Nós somos pastores. Aqui tem eu, pastor Wallace, que é o administrador desse campo. Nós somos assalariados. O salário que eu ganho é o mesmo salário que ele ganha. Todo mês a igreja nos paga. Para quê? Para servirmos a Deus 24 horas. E estarmos a serviço 24 horas. Mas se você quiser dar o seu dízimo e der 1 milhão de dízimo esse mês, o meu salário não sobe 1 centavo. Porque você não dá dízimo para a igreja adventista, devolve para Deus. A igreja administra com muita seriedade. Você que é membro da igreja sabe disso. Você pode pedir relatórios a hora que você quiser. Você recebe relatórios. Você sabe como funciona a sistemática. Então, amigos, a igreja adventista é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E surgiu lá, no dia 22 de outubro de 1844. No exato momento que Jesus começava o seu ministério sumo sacerdotal. No céu, um novo ministério. Na terra, a igreja remanescente seria levantada. E aí nasceu a igreja adventista, que começou a estudar a Bíblia e hoje, depois de quase 170 anos de história, nós ensinamos tudo o que está nesse livro. E eu desafio a qualquer pessoa nessa manhã ou em qualquer momento a abrir esse livro e dizer alguma coisa que nós não ensinamos, que está aqui e que essa igreja não ensina. Eu desafio você. Porque nós ensinamos a igreja do Gênesis ao Apocalipse. E tudo que está aqui é para ser praticado. Quem é que convence a todos nós dessas verdades? O Espírito Santo. E o Espírito está trabalhando no seu coração, na sua vida, para ajudar você a entender que esse mundo é passageiro. A nossa vida é curta e breve. O que de fato importa é nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Então a igreja adventista vive essa dicotomia, esse paradoxo. Ao mesmo tempo que nós nos preparamos para a volta iminente de Cristo, a gente também toca a vida, como se ele fosse demorar um século. A gente estuda, trabalha, se prepara, mas a gente tem que estar pronto a todo o tempo. Porque ele pode voltar a qualquer momento, ou então a morte nos chamar.
Por isso, último conselho para você agora. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Deixe que ele fale a você. E ele vai mostrar o caminho que ele tem para você. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. E muito obrigado por vermos como o Teu Espírito trabalhou e coordenou a vida de Jesus desde a manjedoura até o Calvário e até o santuário. Muito obrigado por saber que esse Espírito também trabalha conosco hoje. E tem trabalhado em muitos corações nesse acampamento. Que essa obra se intensifique. Que o Teu bom e santo Espírito mude em nossa vida tudo o que precisa ser mudado. Que nós possamos abrir o coração para Te receber como Salvador. Para que um dia, quando o Senhor voltar, estejamos prontos para ir para o céu, morar contigo. Planta esse desejo em nosso coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus.